Olá, meus queridos. Vamos falar de custos hoje? Todas as vezes que nós tratamos relacionados à questão de produtividade e de lucratividade, todas as organizações elas vão pensar e pautar na necessidade de diminuição de custos. É claro que a gente já viu anteriormente, alguns conceitos relacionados à questão da lucratividade. Mas é importante a gente começar a compreender que a maioria das organizações elas vão tentar otimizar os seus custos com o propósito de aumentar a sua lucratividade, essa que pode ser utilizada para novos investimentos e até mesmo para garantir a sustentabilidade organizacional. Então, para essa aula, nós vamos tratar basicamente de três conceitos. O primeiro conceito é de custo, o custo fixo, o custo variável e o custo marginal. São os três custos que nós vamos fazer a análise nesse momento. Mas anteriormente nós falamos em sala de aula e sempre tornamos a falar em alguns momentos que a respeito de uma equação que é muito difundida e observada por todos vocês. Por exemplo, nós compreendemos esta equação do lucro total. O lucro total nada mais é do que a receita total menos o custo total. Então, para essa aula especificamente, nós iremos analisar apenas essa única variável que é o custo total. Mas é importante compreender que em todas as organizações nessa relação vão buscar, para aumento da lucratividade, uma ampliação da sua receita. Receita essa que vai estar associada ao uso máximo dos seus recursos como forma de garantir o máximo de produção, sejam eles em serviços ou bens tangíveis, e que eles possam ocasionar um esforço comercial, retornando para a organização como sendo dinheiro. E evidentemente, uma relação de diminuição de custos, custos esses que vão ser desde a aquisição de matéria-prima, a contratação de mão de obra, benefícios de trabalhador, investimentos da organização, aquisição de novas tecnologias para que isso possa ocasionar a relação do custo. Dentro de uma descrição simples também, nós vamos ter então a seguinte equação. Nós temos que a receita total, dentro da equação de lucro total, que é igual a receita total menos o custo total, nós temos que a receita total é o preço de um bem 1 vezes a quantidade vendida desse mesmo bem, mais o preço de um bem 2 vezes a quantidade vendida desse bem, mais o preço de N produtos que aquela organização vem a vender vezes a quantidade vendida por esse mesmo produto, pela essa mesma empresa. Então, a receita total é o preço de um determinado produto vezes a quantidade vendida daquele produto. E isso a gente trata como receita total, o que popularmente em muitos mercados, principalmente os menores, chamam-se de apurado. Então, nós temos a receita total sendo essa variável. Em exemplo simples, eu tenho que a receita total é o preço da calça vezes a quantidade da calça vendida. É o preço vendido de uma camisa vezes a quantidade vendida dessa camisa. E assim sucessivamente para outros bens e itens que aquela organização venha a produzir e vender. Mas eu tenho também alguns conceitos que são importantes a serem pensados, que é o custo total, que é a variável que nós vamos estudar hoje. O custo total ele vai ter uma análise relacionada ao custo fixo e ao custo variável. O custo fixo nada mais é do que aqueles que não vão se alterar mediante a mudanças na produção. O aluguel é um exemplo de um custo fixo. Se uma determinada organização decidir produzir 1 ou produzir 10 mil, o custo de aluguel permanecerá o mesmo. Então, tem alguns itens dentro das contas de custo fixos que devem ser analisados. E o custo variável, como o próprio nome diz, ele vai alterar ou vai variar mediante alterações na sua produção. E aí você tem custo de matéria-prima, é um custo variável. Como vocês têm uma disciplina específica de custos, de contabilidade de custos, essas variáveis vão ser detalhadas mais à frente. Mas o que a gente precisa compreender, na verdade, é a relação desse cálculo. E o outro conceito é o conceito de custo marginal. E o custo marginal nada mais é do que o custo adicional que se tem mediante quando uma determinada empresa decide produzir uma quantidade a mais. Então essa é uma outra variável que nós vamos estudar. Para efeito de análise dessa disciplina, nós detalhamos então a relação dos custos, sendo eles custos fixos e custos variáveis. Mas o que é importante, então, a gente pensar nessa relação de análise? Eu já vi que um custo fixo, um efeito hipotético, essa determinada empresa
ela decide produzir uma quantidade e vai alterando até 5 quantidades, isso evidentemente são apenas números aproximados, que ela tem um custo fixo de R$10, que é um outro ponto que é importante a ser salientado. O custo fixo não necessariamente implica dizer valores fixos, mas eu tenho, para facilitar o nosso cálculo, que o custo fixo aqui ele vai ser 10 unidades monetárias. E o custo variável ele vai alterando mediante o aumento também da quantidade produzida. Esses valores de quantidade, custo fixo e custo variável, eles estão sendo expressos em uma determinada relação de informações para vocês. Mas aí eu tenho então que é o custo total. O custo total ele pode ser calculado ou pode ser dado. O custo total, então, nada mais é do que a soma do custo fixo mais o custo variável. Então, a uma quantidade de 1, eu tenho 10 mais 12, então o meu custo total para produzir uma quantidade é de 22 unidades monetárias. E assim sucessivamente para os demais cálculos. Quando ele decide produzir duas quantidades, eu tenho 10 mais 15, eu tenho então R$25 para poder produzir. Vimos também, então, que em um segundo momento eu posso calcular o custo fixo médio. Dizendo, esse custo fixo médio ele vai ser importante para quê? Porque, na verdade, eu tenho como saber quanto em média se gasta, você vai gastar, com o que eu tenho de instalação fixa, de custo fixo. Então, assim, é uma análise parcial, não é uma análise total daquilo que se realmente busca, por exemplo, para uma questão da formação do preço de venda, que eu vou estar me referenciando normalmente pela questão do custo total. Mas ele vai ser uma referência para mim, para eu saber mais ou menos se o meu custo fixo ele vai estar, o meu custo fixo médio, ele vai estar sendo, a minha produção vai estar impactando mais no meu custo fixo médio ou no meu custo variável médio. Então isso vai ser importante no aspecto gerencial. Então o custo fixo médio, ele é o custo fixo dividido pela quantidade. Então se eu tenho um custo fixo aqui, que eu estou estabelecendo que é de 10 unidades monetárias, eu tenho então que ele vai dividir 10 dividido por 1, 10 dividido por 2, 10 dividido por 3 e assim sucessivamente. Da mesma forma se faz o cálculo do custo variável. O que eu tenho no custo variável? O meu custo variável médio, ele vai ser o custo variável dividido pela quantidade. Então, o meu custo variável está especificado aqui, 12 dividido por 1, 15 dividido por 2, 16 dividido por 3, 22 dividido por 4, 30 dividido por 5. Então, é o cálculo direto. E o custo total médio, esse vai me servir de referência, então, para trabalhar, por exemplo, com a minha formação do preço de venda, que é uma das variáveis que podem ser utilizadas para a formação do preço. Então, o meu custo total está estabelecido aqui, que é a soma do custo fixo mais o custo variável, que nós já somamos. Então, eu tenho 22 dividido por 1, eu tenho 25 dividido por 2, 26 dividido por 3, e assim sucessivamente até a quinta quantidade. Mas aí vem algo novo relacionado ao conceito, que é o custo marginal. O custo marginal é aquele que uma determinada organização ela vai se ampliar o custo à medida em que se aumenta uma quantidade produzida. Então, eu tenho que o cálculo do meu custo marginal vai ser a variação do custo total dividido pela variação da quantidade. Observe que eu tenho a variação do custo total dividido pela variação da quantidade. Se em conceito ele está me dizendo que a variação vai ser a variação do meu custo total dividido pela variação da quantidade, eu tenho então que a variação será o custo total final menos o custo total inicial, dividido pela quantidade final menos a quantidade inicial. E aí, em conceito, eu tenho que o custo marginal é o custo que eu tenho à medida que eu decidi produzir uma quantidade a mais. Então, eu vou ter, se eu produzia 1, então anteriormente eu produzia 0. Então, se eu decidir produzir 1, eu tenho que o meu custo total vai ser 22 menos 0, porque eu não gastava antes, dividido por 1 menos 0. Então, é 22. O meu custo total, para a segunda, eu decidi gerencialmente produzir mais uma quantidade. Então, eu tenho que em 2 unidades eu passei a gastar
25. Se eu tenho, então, 25, esse é o meu custo total final. 25 menos 22. 22 passa a ser o meu custo total inicial, dividido por 2 menos 1, quantidade final, menos quantidade inicial. E assim sucessivamente. Decidi produzir mais uma quantidade. Se eu tenho mais uma quantidade, eu passei a ter um custo adicional quando eu decidi fabricar mais uma quantidade. Então, eu tenho aqui especificando que foi 26. Se eu estou dizendo que foi 26, eu estou tendo um custo total final, menos o custo total inicial, que é 2. Eu já produzia 2, então eu decidi produzir mais um. O meu custo total inicial é da quantidade anterior, que é 2. 26 menos 25, dividido por quantidade final, 3, menos quantidade inicial, 2. Aí eu tenho 1. Observe, então, que ele vai decrescendo. Eu tenho um custo marginal 22, eu tenho um custo marginal 3, eu tenho um custo marginal 1, 6 e 8. Se ele vai... perceba que ele vai decrescendo. 22 menos 22, 3, 1, decresceu. Teve um ponto ótimo de acréscimo de custo e depois ampliou. Subiu 6, 8. Essa análise ela vai ser importante para que a organização ela comece a observar se ela está perdendo ou se ela está se perdendo na relação da utilização dos seus recursos. Estão impactando nos custos de forma muito grosseira, em que está ampliando muito a relação do ganho, do gasto, daquilo que a organização está despendendo de dinheiro para produzir mais quantidades. E aí esse empresário ele vai decidir. É claro que todas as análises elas são feitas também de forma genérica, porque muitas vezes esse empresário ele está investindo em expansão. E se isso for estratégico, certamente ele vai ampliar os seus custos. Certo? Aqui a gente encerra esse momento relacionado à questão dos custos. Sempre que puder, entre em contato e busquem informações adicionais e exercitem sempre constantemente, que tem uma lista de exercícios para vocês disponíveis. Abraço, gente!